Bom dia, galera. Estou regravando essa aula, tive um problema com a primeira aula. Já vou deixar aqui também descrito que a nossa próxima atividade será sobre as arboviroses e sobre o controle de vetores. Então, eu queria que vocês, vou deixar um texto de pesquisa, mas que vocês colocassem fizesse um resumo, né, sobre as novas técnicas de controle de vetores que a gente tem atualmente, principalmente desses vetores que a gente vai falar hoje, que são causadores dessa arbovirose, como a Aedes aegypti, tá bom? Então, vamos falar deles rapidinho? Então, o que é arboviroses, né? O próprio nome já diz que é arbo, né? Arboviroses, que são artrópodes, né? São vírus que são transmitidos por alguns artrópodes, né? Sobre algumas espécies de artrópodes. A gente tem várias espécies, nós vamos falar especificamente do mosquito, né? Do mosquito transmissor dessas arboviroses tão importantes e tão epidêmicas, né? No nosso país. E a gente sabe que agora o calor está chegando e que essa epidemia, além de todas as que a gente está vivenciando, pode aumentar, né, o número de casos. E a gente vai falar um pouquinho desses diagnósticos diferenciais, como que a gente sabe quando é uma, quando é outra. Vamos falar de alguns problemas bem recentes do nosso país também, principalmente em alguns estados do Nordeste. Tá? Então, são vírus que podem ser transmitidos ao homem através de vetores, né, artrópodos. Né? Podem ser os carrapatos, o mosquito, o culex, que a gente já falou, causador da filariose, né? Mas a gente vai falar principalmente dos tipos de vírus causados pelo Aedes aegypti. As transmissões, elas têm dois tipos de transmissões, ela tem um ciclo silvestre e um ciclo urbano, né? A gente sabe que o ciclo silvestre, o hospedeiro e a pessoa, o contaminado seriam os primatas, chimpanzés, macacos e beduínos, né? Babuínos, desculpa, beduínos. E macaco prego, né? Algumas vezes esse ciclo, então a gente sabe que pelo crescimento das cidades, o homem pode se contaminar também dentro do ciclo silvestre, mas isso é mais difícil. A gente sabe que os mosquitos, principalmente o Aedes aegypti e o abapovírus, eles têm um ciclo urbano, né? Que são mosquitos cada vez mais de ciclos urbanos e não silvestres. E aí a gente sabe que o homem vira um receptor, um hospedeiro da doença, de algumas doenças que a gente vai falar. As arboviroses, a gente tem várias famílias de arbovirose, a gente vai falar principalmente da família Flaviviridae, que é a dengue, a febre amarela, o zika, mas a gente também tem o Togaviridae, que é a chikungunya, que é bastante importante. Então, são famílias que apresentam essas de vírus, né? As síndromes clínicas, as síndromes clínicas são bem parecidas das arboviroses. Pode passar por uma infecção inaparente, mais difícil na zika e no chikungunya, né? A zika, algumas pessoas podem ter infecções inaparentes, mas elas são síndromes febris, síndromes exantemáticas, né? Que é aquele avermelhidão, o corpo avermelhado, e a mais grave que é a síndrome febril hemorrágica, né? E alguns casos, como da zika e da chikungunya, pode evoluir para uma encefalite e um problema neurológico que pode acarretar aí anos de tratamento, tá? Então, vamos falar de alguns exemplos de vetores. A gente tem o Aedes, tem o Culex, causador da filariose, tem o flebotomínio, né, é o mosquito pólvora, tem alguns carrapatos, né? Então, são vários os vetores causadores de muitas doenças. O controle desses vetores é que é extremamente importante no controle ambiental, né? Para vocês tem uma grande importância. E é isso que eu quero que esse trabalhinho é sobre isso. Né? Que medidas a gente pode anotar? A gente sabe que o saneamento básico é bastante importante, né? Né? Um lugar onde a gente tem saneamento, a gente tem um aparecimento menor desses vetores, mas além do saneamento básico, eu quero que vocês pesquisem outras formas do controle desses mosquitos, tá? A educação, a gente vai falar disso, é bastante importante, né? O controle do lixo, né, a coleta do lixo. A gente sabe que há um tempo atrás a gente teve uma greve, né, dos coletadores de lixo e isso acarretou num aumento no número de casos de dengue dentro do município, né? A gente sabe que o município tem áreas epidêmicas, né, bairros epidêmicos e a gente sabe que os bairros mais epidêmicos são bairros onde a coleta de lixo é precária ou inexistente, tá? Então isso é de se pensar também. Bora lá falar mais um pouquinho.
O vírus da dengue, esse aqui que vocês estão vendo, a gente vai ver que eles são bem parecidos na sua conformação, na sua estrutura, né? O vírus da dengue é da família Flaviviridae, do gênero Flavivírus. O tempo de incubação ele varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. A gente sabe que a gente tem vários tipos de dengue, né? A gente tem desde a dengue clássica, que é o caso mais simples, que é aquele paciente que às vezes não precisa de internação, até a febre hemorrágica da dengue, onde aquele paciente precisa às vezes até de internação em UTI. A dengue ela possui 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Isso quer dizer que a pessoa pode ter 4 tipos de dengue, então ela pode se reinfectar várias vezes. Quando ela pega a dengue do tipo 1, ela fica imune, ela tem uma imunidade perene, tem uma imunidade para sempre a dengue do tipo 1, mas se ela pega a dengue de vários tipos, ou de um ou dois tipos, em menos de um ano ou de 15 meses, a gente sabe que pela hipersensibilidade essa pessoa pode evoluir mal. Então, quanto mais dengue ela pega, mais mal ela pode evoluir, até para síndrome hemorrágica, tá? Todos os tipos podem causar dengue fatal ou letal, então não é porque é do tipo 1 que é mais tranquilo, não. A dengue do tipo 1 pode causar dengue hemorrágica, né? É importante saber que quanto mais a pessoa se infecta, mais chance ela vai ter de ter uma complicação causada pela dengue, tá? Então, é isso que a gente está falando. Manifestações clínicas, né? Então, febre, prostração, cefaleia, dor retroorbital, né, dor atrás dos olhos, né, prostração é para cansaço, atralgia, que é dor nas articulações, dor muscular, que é mialgia, náuseas e vômitos, anorexia e o rash cutâneo, né, que é a vermelhidão do corpo. Na manifestação hemorrágica, a pessoa vai ter hemorragia na pele, como essa que a gente está vendo aqui. Pode ter gengivorragia, que é o sangramento gengival, sangramento nasal, sangramento gastrointestinal, hematúria e fluxo menstrual aumentado. Bora lá. Dos 4 tipos de dengue, a gente tem a dengue desde o tipo que tem dengue sem sinais de alarme, até a dengue com pessoas com grupo de risco e com prova do laço positiva, dengue com sinais de alarme, dor abdominal, ascite, hemorragia, letargia, né, hepatomegalia, né? Essas pessoas têm que estar internadas, até a dengue clássica, que é o choque, hemorragias importantes, extravasamento de sangue e comprometimento de vários órgãos. Aqui a gente traz para vocês verem a mudança, né, da distribuição dos sorotipos de dengue nos últimos 30 anos. E aqui a gente vê, né, que inicialmente no Brasil a gente tinha só dengue do tipo 1, do tipo 2 na América, e hoje a gente tem uma distribuição dela quase que completa. A gente tem que pensar que é uma doença de trópicos e por isso a gente vê essa distribuição mais, né, em países tropicais, né? Bom, então a gente falou da dengue é uma doença importante, né? Agora a gente vai falar do vírus chikungunya, né? Tem uma conformação um pouquinho diferente, né? O vírus chikungunya, os primeiros casos relatados foram em 1770. O isolamento do vírus só aconteceu em 1952-53 na região epidêmica da Tanzânia. O nome chikungunya deriva de um idioma maconque falado na Tanzânia, que significa curvar-se, tornar-se contorcido. E isso porque é a postura, né, adotada pelos pacientes que tem muita dor, né, dor nas articulações intensas, então as pessoas ficam abaixadas, né? Então, na Tanzânia em 52, no Quênia em 2004, na Europa em 2007, no Brasil em 2014, a gente teve um surto epidêmico, né? Aqui o mapa dos territórios, né, de casos reportados de chikungunya, né? A gente sabe que o Brasil teve muitos casos depois de 2014. O primeiro caso apareceu em 2010, depois uma pessoa voltada de uma viagem à Indonésia. A terceira paciente de 25 anos esteve na Índia. Em junho de 2014, 6 soldados que voltaram do Haiti voltaram contaminados. Em outubro de 2015, foram confirmados 337 casos no país, sendo que 234 estavam na cidade da Bahia, em Feira de Santana. Em 2015, a gente teve um surto na América do Sul. Nos 4 primeiros meses, a estimativa é de 10 mil casos e 113 mortes.
A chikungunya tem um período de incubação menor que o da dengue, né? Tem de 3 a 7 dias, podendo variar de 1 a 12 dias. Todos os indivíduos não previamente expostos têm risco de adquirir a infecção, então quem nunca teve pode ter. Manifesta a doença desenvolvendo uma imunidade duradoura, então uma vez tendo a doença você não tem mais. A transmissão é geralmente sustentada por um círculo urbano. No entanto, o ciclo silvestre também mantém os vírus nos seus habitats, né? E podem ser contaminantes, principalmente na África e na Ásia. Nos ambientes silvestres ocorrem acidentalmente casos humanos esporádicos. A febre do chikungunya, a gente fala que tem uma tríade clássica, que é a febre, a exantema, que é a vermelhidão, e a atralgia, dor nas articulações. É uma evolução trifásica, é uma evolução que evolui nos todos os sintomas. Somente de 3 a 12% das pessoas passam assintomáticas. Os sinais clínicos podem variar, cerca de 70% tem uma infecção sintomática, que é febre, dor nas articulações e várias articulações, dores musculares, dores nas costas, náusea, vômito, poliartrite, que é a dor, né, em várias articulações, poli, né, muitas articulações, conjuntivite, calafrios. Em crianças costuma ser mais grave. Essa poliatralgia, que é essa várias dores em várias articulações, ocorre em 90% dos pacientes. A principal causa sintomas agudos e subagudos. Na fase crônica, é recorrente de 30% a 40% dos pacientes infectados, podendo durar até 3 anos. A gente sabe que tem pessoas com evolução desses casos e que tratam, né, essas dores articulares durante muito tempo. É claro que as pessoas que têm fatores de risco, maior de 45 anos, comorbidades, têm desordens articulares mais persistentes, tá? A dor articular pode ser flutuante, a morte é rara, mas pode acontecer. Aqui é só um exemplo para vocês verem do edema das articulações e o eritema, né, a vermelhidão, tá? Dor e rubor nas articulações. Vamos falar um pouquinho agora do Zika vírus. O Zika vírus ele tem uma conformação um pouquinho diferente, né? Porque ele é de uma outra família, né? Formação em coroa, parecido com o coronavírus que a gente vê agora. O Zika vírus é o primeiro caso documentado, foi em 1964, começando com uma dor leve na dor de cabeça, que progrediu para um exantema macropapular, dor nas costas e febre. Em 7 dias os sintomas cessaram, permanecendo apenas a erupção, a vermelhidão no corpo. Sinais: dor de cabeça leve, exantema, febre, mal-estar, conjuntivite, atralgia. Então, bem parecido com os sintomas da chikungunya, com um pouquinho mais de leviandade de sintomas mais leves. Os 2 primeiros casos de morte por Zika vírus foram notificados no Brasil em 2015. Um era um senhor que tinha 45 anos, que tinha uma doença sistêmica autoimune, o lúpus, e uma menina de 16 anos no Pará. Aqui a distribuição do Zika vírus em maio, né, de 2016, ele distribuído pela nossa América Central aí. Aqui para mostrar para vocês que em 2015 o Brasil tinha muitos estados ainda que não tinham correlacionado casos, porém em 2016 a gente teve quase que todos, tirando o Amapá, que tem, o Amapá, que tem uma distribuição de pessoas muito, né, assim como o Acre, uma distribuição mais, né, com uma densidade demográfica muito menor, e os estados do sul, tá? A infecção por Zika, né, dão sintomas que a gente pode dizer sintomas muito parecidos com o da dengue, como dor, febre, dor de cabeça, febre, dor no corpo, né? Há relatos em que há transmissão ocupacional de laboratórios de pesquisas, houve transmissão perinatal, sexual, além de transfusional. A gente sabe que algumas pessoas, 80% das pessoas infectadas não desenvolvem sintomas e podem, numa doação de sangue, passar isso para outras pessoas. Então, o que mais aparece são os olhos avermelhados, sem coceira ou secreção, dor de garganta, surgimento de manchas, febre, dor articular, diarreia, vômitos são menos frequentes, tá? Aqui para a gente mostrar o exantema, que é pruriginoso, quer dizer que pode coçar muitas vezes, o edema de punho de mãos e a conjuntivite que não tem secreção, é só a vermelhidão nos olhos.
É importante dizer que do Zika vírus, o mais importante no nosso país e o que foi, né, foi o primeiro país a relatar que os casos de Zika vírus e microcefalia estavam, né, de certa forma interligados. Houve um surto, um aparecimento de grande parte, né, de microcefalia relatada, e essas microcefalias relatadas aparentemente não tinham uma causa, e foram correlacionadas ao Zika vírus e foi constatado de que realmente esse vírus podia causar lesões neurológicas, né, permanentes, inclusive na formação do feto. Tá? Então, o Brasil registra mais de 2.000 casos de microcefalia em 2016. Tá? A Organização Mundial de Saúde conecta, então, o caso de Zika vírus aos casos de microcefalia. São 2.033 casos confirmados em 2016, com 486 mortes suspeitas ligados ao Zika vírus e a infecção e a microcefalia e lesões neurológicas. O risco maior no primeiro trimestre, tudo isso foi relatado principalmente ou primeiramente pelo país, pelo Brasil. O que é microcefalia, né? Então, é quando a circunferência da cabeça ela é menor que 32 centímetros. Há um boato dizendo assim que o Brasil baixou esse número para que os casos fossem menos relatados. Isso não é verídico. É que quando começou-se a estudar a existência da microcefalia, começou-se a correlacionar um padrão brasileiro. Até então nós seguíamos padrões americanos e aí viu-se que a média, fazendo um estudo, né, levantando a média da circunferência da cabeça do brasileiro, que a circunferência seria menor. Nós seguíamos os padrões americanos de 34 a 36. Então, depois do Zika vírus, esses estudos foram realizados e que o padrão brasileiro é menor que 32. Então, entre 32 e 34 seriam valores normais para a população brasileira, tá? Aqui só para mostrar para vocês, olha o aumento, né? Então, em 2010 a gente tinha 153 casos de microcefalia, em 2014 147 e em 2015 e 2016 2.000 casos de microcefalia. Vamos falar de alguns boatos depois, né, correlacionados a isso. A gente sabe que o Zika pode provocar uma série de distúrbios de desenvolvimento, não só a microcefalia, surdez, epilepsia, problemas de cognição, fala e artrogripose, que vocês estão vendo aqui, que são os pezinhos da criança que nascem para dentro, né? É uma malformação rara e que demora anos aí para ser com cirurgia, para que a criança possa andar de forma com normalidade. Né? É uma doença de contratura articular, o pezinho nasce em gancho, né? Não existe uma fraqueza muscular, não existe desenvolvimento muscular, pode ter fibrose, pode afetar o quadril, o joelho, mão, né? O tratamento é sempre cirúrgico. A criança pode não ser, né? Então a mãe às vezes não nasce com a criança com a circunferência da cabeça normal, ela não ser microcéfala, mas ela pode ter um monte de distúrbios neurológicos que a gente correlacionou aí, tá? A síndrome de Guillain-Barré, que era uma doença até então considerada autoimune, né, uma doença neurológica de progressão degenerativa, quando a pessoa vai tendo paralisia, inicialmente começa nos membros inferiores, como vocês estão vendo, ou nas mãos, e essa paralisia vai subindo até a pessoa conseguir não respirar mais sozinha. A síndrome de Guillain-Barré também está associada à infecção do Zika vírus. Houve um aumento no número de casos, e esse aumento correlacionado a pessoas que tinham tido Zika vírus. Alguns boatos. Mosquitos modificados em laboratórios podem causar Zika vírus. Isso não é verdade. Os mosquitos modificados têm a tendência a controlar, né, fazer um controle de vetores. Os casos de microcefalia foram relacionados inicialmente à vacina vencida. Isso também é boato. A microcefalia está relacionada ao uso dos larvicidas para controle de vetores. Isso também é um boato. Os larvicidas são usados para o controle de vetores, mas a ingestão desses larvicidas não aconteceu e nem essas grávidas tiveram seus filhos por conta do consumo dessa água. Tá? Isso foi um mito que foi levantado nesse período. O vírus do Zika vírus ser transmitido pelo beijo, a gente sabe que também não, contato sexual, perinatal, transfusão sanguínea, mas nunca pelo beijo, pela saliva.
Foi questionado que a Colômbia teve um grande número de casos de Zika vírus, porém não teve relação com a microcefalia. Isso também é uma mentira. Na verdade, um perinatal, a Colômbia tem uma assistência de saúde muito, às vezes, um pouco precária, e na verdade o que não foi feito é o diagnóstico dessa microcefalia para essa população. Então, teve realmente muitos casos de microcefalia que não foram relatados. O governo brasileiro mudou o critério, a gente já falou disso, então isso também é uma mentira, que o brasileiro, que o nosso país mudou o critério de circunferência craniana para que não houvessem casos de microcefalia. Isso foi uma mentira. Na verdade, o Zika vírus fez com que se estudassem os padrões brasileiros, tá? E os problemas neurológicos que ocasionaram não só em crianças, mas também em idosos. Aqui, comparando as arboviroses entre a dengue e a chikungunya, a gente tem que pensar que existe um diagnóstico diferencial que é a prova do laço. Mas a chikungunya geralmente dá febre, a febre mais alta, e a plaquetopenia, que é a plaqueta que faz a coagulação do sangue, ela acontece mais na dengue do que no chikungunya, tá? Aqui, ó, a gente tem novidade no controle de vetores, a gente tem algumas, eu vou falar para vocês rapidamente, mas a pesquisa vai se dar em torno disso. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, quais são os métodos de controle de vetor que a gente pode ter, né? Não só a educação em saúde, saneamento básico, mas a gente também teve os mosquitos transgênicos, né? Essa linhagem que foi produzida de mosquitos transgênicos, o que acontece com esses mosquitos? Geralmente quem pica é a fêmea, quando eu tenho mosquitos que foram modificados, eles faziam com que a fêmea fecundasse, porém não conseguisse pôr larvas. Então, a gente tinha uma diminuição e um controle biológico. E a gente sabe também que a contaminação dos mosquitos por essa bactéria Rowbachia, ela faz com que os mosquitos não nasçam, né? não se ponham larvas. Então, tem se estudado esse tipo, além do estudo de vacinas, né? Porque se eu vacino as pessoas, mesmo que elas se infectem, elas não vão ter a doença, ou ter a doença de uma forma bem branda, tá? Pensar em novas ações. Então, é preciso pensar em tudo isso, né? Já que é uma doença emergente que voltou e que voltou com força total e que agora tem a possibilidade de crescer novamente, né? Nós estamos vivenciando um período de verão aí numa época típica, a gente sabe que pode se sobrepor aí às viroses, né? Então, a gente tem que pensar nos modelos de trabalho, né? Singapura, por exemplo, investiu pesado no controle, na punição ao desleixo, na coleta e análise de forma estratégica dos casos, né? Porém ainda com limitações. O uso dos agentes comunitários fazendo o quê? Educação em saúde, procurando focos de larva. Então, isso a gente sabe que funciona e é bastante importante. E a utilização inteligente de inseticidas, larvicidas, controle biológicos e as vacinas que estão sendo pensadas, tá? Qual que é o diagnóstico diferencial da dengue para as demais doenças, Zika e chikungunya? A gente chama de prova do laço. Como a dengue é uma doença que pode ser hemorrágica, a gente faz assim, mede a pressão da pessoa, calcula a pressão arterial média e insufla, né, esse manguito no braço da pessoa. A criança fica 3 minutos e o adulto 5 minutos com esse manguito insuflado. Né? Então, vai apertar, a pessoa vai sentir abraço dormente e eu vou fazer um quadrado. Se tiver mais que 20 petecas nesse quadrado, a gente fala que a prova do laço é positiva. Em crianças, mais que 10 petecas, prova do laço positiva. Eu vou deixar um videozinho para vocês verem de prova do laço, né? Para vocês verem como funciona. Então, se a prova do laço é positiva, provavelmente a arbovirose que a gente está falando é a dengue, tá? Aqui uma foto para vocês verem, ó, né? Então o nosso vaso fica tão frágil que começa a extravasar a hemácia. Então eu faço um quadrado, se eu conto 20 petecas, 20 dessas bolinhas vermelhas, eu falo que a paciente realmente pode estar passando por uma doença, uma arbovirose, né? Causada pelo dengue, porque dá fragilidade capilar, diminuição das plaquetas e um possível sangramento. Né? Aqui vocês vão vendo, ó, essa pessoa, a segunda de baixo, a pessoa tem uma fragilidade tão grande que teve um hematoma, né? Aparecimento de hematoma ali em cima, muitas petecas, né? Fora até do quadrado pensado. Vou deixar um videozinho para vocês entenderem como que é a prova do laço, tá bom?
Gente, o que eu quero então de vocês é que depois de assistir essa aula, a gente possa pesquisar aí novas formas de controle de vetores. Eu falei rapidamente sobre duas, mas vocês podem pesquisar mais aí, tá bom? Um beijo para vocês e até!